falar sobre Celso Furtado. Eu não sou um especialista no Celso Furtado. Eu tenho a minha formação, eu sou engenheiro químico de formação, depois eu fiz mestrado em engenharia de produção. E que tem relação com o tema do Celso Furtado, com o desenvolvimento do Brasil. Eu não sou economista, né? Mas eu aqui no BNDES, quer dizer, eu entrei no BNDES há mais de 35 anos e acabei de me aposentar agora no primeiro semestre, mas aqui o BNDES, então, ele me deu a oportunidade de fazer alguns cursos sobre Celso Furtado. Então, o que eu vou falar sobre Celso Furtado é um pouco do que eu aprendi nesses cursos, um pouco do que eu aprendi no mestrado, do estudo, texto do Celso Furtado, e um pouco da experiência que eu vivi aqui. Assim, o que eu poderia falar sobre o Celso Furtado, né? Quer dizer, ele tem uma história, né, é um nordestino, um paraibano, que veio para o Rio de Janeiro trabalhar, um cara estudioso, um cara, quer dizer, e começou para sobreviver, ele escrevia, tinha atividade em imprensa e fez curso. Eu acho que o primeiro ele fez em Direito, depois ele foi durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi mandado para a Europa, né, para a FEB, eu não sei exatamente qual foi a contribuição, mas ele teve a oportunidade, então, de viajar depois da guerra, conheceu alguns pontos da Europa e alguma coisa de história, um cara muito envolvido com a história econômica, né? E depois ele fez um desenvolvimento dele na área de economia propriamente dito, e foi, em função dessa experiência, né, ele participou assim, do início de uma estrutura que foi formada na América Latina por uma liderança de um economista argentino chamado Raul Prebisch. O Raul Prebisch era um argentino que durante muito tempo ele foi o diretor, o presidente do Banco Central da Argentina, na época do Perón, nessa época da Segunda Guerra Mundial e tal. Quando o Perón entrou, o Perón destituiu o Raul Prebisch, então o Raul Prebisch foi para a área acadêmica e, articulado com outros pensadores da América Latina, eles estruturaram a CEPAL, que é a Comissão Econômica da ONU para a América Latina, que começou a funcionar em Santiago do Chile. E o Celso Furtado colaborou muito com o Raul Prebisch nessa época e tinha uma série de discussões sobre desenvolvimento econômico e eles fizeram uma reflexão, uma análise, talvez tenha sido a primeira análise mais sistematizada sobre a América Latina. Assim, um pouco da Argentina, quer dizer, a Argentina ela tinha sido, no início, na primeira metade do século XX, um país dos mais ricos do mundo, 6 mais ricos do mundo, quer dizer, basicamente era um país exportador de carne, né, de gado e de trigo para a Inglaterra, que era o grande comprador dela, e ela acumulou muita riqueza, quer dizer, a Argentina era o país mais rico da América do Sul, certamente, na América Latina, até o México, em função disso. Mas com a mudança do Perón, quer dizer, depois da guerra, os preços relativos desses produtos, né, chamados primários, caíram muito. Então, a capacidade da Argentina de obter renda com as exportações caiu e ela teve uma época muito difícil. E, então, esse pensamento econômico da CEPAL, né, liderado pelo Raul Prebisch, eles começaram a formular uma visão da necessidade de os países da América do Sul se industrializarem. Isso não tem sentido a gente ficar só dependente de produtos primários, porque nós ficamos dependentes dessas oscilações de preço e aí isso estrangula a capacidade de desenvolvimento da América Latina. Então, o Celso Furtado trabalhou na CEPAL com o Prebisch, foi muito importante essa visão. Ele no livro, ele tem alguns livros que ele fala da experiência dele no Chile, e ele estudou muito os países da América Latina, né? O Chile, a Argentina, certamente, outros eu não me lembro exatamente agora quais são os outros países, talvez Colômbia. E ele mesmo que ele chama atenção, depois ele faz uma comparação com o Brasil, isso já no início da década de 50, ele ficou assim chocado, vamos dizer, com o atraso do Brasil, basicamente em infraestrutura. Quer dizer, esses outros países tinham uma capacidade de geração de energia elétrica, por exemplo, muito maior que a brasileira.
Esses outros países tinham uma série de outras, tinham pesquisas sobre a sua própria economia, que nosso país estava muito atrasado, no início da década de 50, sobre isso. Tem algumas histórias, sim, no Brasil, assim, eu faço tem um livro clássico também de história econômica do Brasil, que é o livro do Roberto Simonsen, que era um empresário paulista, na década de 30 e década de 40, ele morreu no final da década de 40, eu acho que a evolução econômica do Brasil, quer dizer, o primeiro estudo sistemático sobre a história econômica do Brasil, uma reflexão sobre isso. E tem um outro historiador, que é o Caio Prado Júnior, que é um outro intelectual também brasileiro importante lá de São Paulo, que fez uma história econômica do Brasil. E o Celso Furtado, então, acha assim, qual foi o mérito dele? Essa experiência que ele teve na CEPAL, ele teve a oportunidade também de fazer estudos de pós-graduação na Europa, alguns cursos, na França, certamente, e ele, quer dizer, ele estudando a América Latina, ele passou também a estudar o Brasil. Quer dizer, eu acho que tem assim uma forma, uma metodologia de entender o desenvolvimento econômico brasileiro, né? Eu acho que uma reflexão dele muito grande, e de pensar questões para o futuro. Quer dizer, ele não parou só na história, mas de pensar como é que poderia ser feito esse desenvolvimento para o futuro. Então, e o Celso Furtado, quer dizer, a grande contribuição então, acadêmica, um livro que ficou o mais clássico dele, então, ele sistematizou todo esse conhecimento num livro que foi lançado meados da década de 50, 57, quando ele esteve estudando o Brasil, mas não esteve, ele esteve estudando o Brasil na França. Então, ele sistematizou todas essas pesquisas dele e teve acesso a informações e a reflexões metodológicas na França, e escreveu um livro chamado Formação Econômica do Brasil. E esse livro, então, é o livro mais clássico do Celso Furtado, em que ele faz uma revisão desses outros autores, do Roberto Simonsen e do Caio Prado Júnior, e procura entender a lógica dos ciclos da economia brasileira na época do Brasil colônia, depois no Brasil império. Eu não sou um especialista em Celso Furtado, quer dizer, eu sou uma pessoa, assim, um admirador de Celso Furtado, quer dizer, um cara capaz de formular questões com independência e tudo. Quer dizer, eu não sei até onde vocês cobriram essa história dele, mas ele assim, teve esse destaque, uma formação acadêmica, e tem uma outra característica dele, quer dizer, ele foi um acadêmico que se envolveu na formulação de políticas, de propostas, se envolveu na direção de órgãos em meados da década de 50. E, assim, participava de uma visão, né, de uma perspectiva de desenvolvimento do Brasil, e tinha um corrente em disputa desde a época aí do Getúlio e do Roberto Simonsen. Tem um livro clássico do Roberto Simonsen, que ele faz um debate, Roberto Simonsen, esse engenheiro de São Paulo da evolução econômica do Brasil, com um outro intelectual, que eu acho que o Eugênio Goudin, acho que era engenheiro, um cara respeitado como intelectual, muito inteligente também, e os dois, quer dizer, foram assim, protagonizaram um debate muito clássico, que o Eugênio Goudin, ele entendia, né, no aspecto da divisão internacional do trabalho, exatamente o contrário do que o Raul Prebisch e a CEPAL tinham observado. Olha, nós da América Latina, nós precisamos desenvolver as nossas indústrias para não ficarmos dependentes dos produtos primários. E o Eugênio Goudin, então, ele achava que o Brasil tinha uma grande, na divisão internacional do trabalho, nós éramos muito eficientes na nossa capacidade de gerar produtos primários, basicamente o grande produto era café, né? E, quer dizer, que o Brasil, com isso, o Brasil teria, quer dizer, o Brasil não deveria entrar na industrialização, porque nós não tínhamos condições, capacidades, né, de produção, né, na área industrial que nos permitisse ter eficiência para competir com os países mais desenvolvidos. Então, essa discussão ocorreu, quer dizer, ao longo da década de 40, com o Eugênio Goudin e o Roberto Simonsen, né? O Roberto Simonsen defendendo a necessidade do país pensar em se industrializar, quer dizer, seria importante até caracterizar que o Brasil ele passou por um período, a industrialização começou na década de 30, antes da guerra, e a guerra, quer dizer, a dificuldade de você importar produtos estimulou que algumas indústrias se instalassem no Brasil, muito por substituição de importações, indústrias tradicionais, indústrias têxteis, indústrias de alimentos, basicamente São Paulo. Apareceram alguns empresários importantes, assim, o mais importante da época, o Matarazzo, que é o industrial paulista, foi o grande
empresário industrial brasileiro, talvez até a década de 60, por aí. E esse debate, então, ocorreu. O Celso Furtado herdou esse debate, o Roberto Simas morreu, acho que foi em 48, ele herdou o debate na década de 50, e interessante, tem um livro dele que eu acho assim gostosíssimo de ler, e ele travava o debate, e ele faz um comentário, eu fui procurar o livro lá em casa, não encontrei, deve estar guardado em caixa, ele faz assim, que era importante debater essa reflexão sobre as perspectivas e as possibilidades de desenvolvimento brasileiro. Então, ele fala assim, que ele disse que eu me sinto à vontade para debater com pessoas que pensam diferente de mim. Isso é uma coisa muito interessante do Celso Furtado, que ele falava que já no início da década de 50, no governo Getúlio, haviam posições muito antagônicas e as pessoas debatiam ideias. O Celso Furtado, então, ele era uma pessoa mais sofisticada, eu diria assim, e ele dizia, não tem problema, quer dizer, então ele procurava argumentar e debater as ideias e fazer as críticas a esse pensamento que era a continuidade do Gudin. O Gudin estava vivo, o Gudin, quer dizer, tinha um grupo muito forte aqui na Fundação Getúlio Vargas, né, contraditório o nome, né, Fundação Getúlio Vargas, mas o Getúlio Vargas é um desenvolvimentista, né, uma liderança política desenvolvimentista, e esse grupo forte esposava mais, predominantemente, as ideias do Gudin, que não era desenvolvimentista nesse tempo. O Gudin era uma pessoa que achava que o Brasil devia ficar preso nesse esquema da divisão internacional do trabalho, sem ter capacidade de competição com a indústria. Então, o Celso Furtado trabalhava isso e, quer dizer, fazia parte dos debates intelectuais, e no livro que ele escreveu, essa Formação Econômica do Brasil, ele, então, faz uma revisão dos ciclos, até interessante a gente ver isso, faz uma análise. Ele avança nos ciclos do Brasil colônia, né, no ciclo da riqueza da exportação do ouro de Minas Gerais, depois da cana-de-açúcar, e ele é interessante que ele trata assim, esses ciclos se esgotavam, quer dizer, em alguns momentos o ouro, a dificuldade talvez de produção de ouro se esgotou, e depois na cana-de-açúcar, quando os holandeses levaram, incorporaram a tecnologia da produção da cana-de-açúcar e do açúcar, e levaram o que já existia no Brasil, que era Pernambuco, onde eles estiveram, na Bahia, São Paulo, tudo, mas eles estiveram em Pernambuco, levaram para as Antilhas, quer dizer, o preço do açúcar caiu, né, e o Brasil ficou sem ter capacidade, fazendo um paralelo com a Argentina, capacidade de gerar rendas que permitissem que a economia brasileira se desenvolvesse de uma maneira muito relevante. E depois, então, tem o ciclo do café, na segunda metade do século XIX, aí foi a onda de São Paulo, né, quer dizer, e o Brasil, então, foi o país mais importante exportador de café do mundo, e o café que segurava a economia brasileira durante muito tempo. Então, o Celso Furtado analisa isso, ele analisa algumas questões, algumas dificuldades relacionadas ao capital que foi investido na produção cafeeira, analisava as dificuldades da mão de obra, né, da mão de obra, quer dizer, primeiro a mão de obra escrava e depois a mão de obra, né, quando o Brasil estimulou a vinda a imigração de europeus, basicamente, depois, no final, japoneses para São Paulo, mas ele achava que a mão de obra era um limitador também para a nossa atividade econômica. A população brasileira é muito pequena, o Brasil tinha um território muito vasto, né, e era muito pouco produtivo nesse aspecto de padrão mais internacional, né. E então ele faz uma análise também do período do fim da escravidão, mas com as dificuldades da adaptação da economia brasileira, no período da Primeira República, mas era a economia do café que predominava. E o café, nas crises do café também a economia brasileira entrava em crise, não tinha. O café era a grande origem da geração de renda para o Brasil e da geração de receitas para o governo brasileiro nos impostos de exportação. Então, o Celso Furtado analisa muito bem isso no livro, eu acho, né, para a gente conhecer um pouco essa história, dessa dimensão da história. Depois tem a crise de 29, que o café despenca de preço, e aí o Getúlio entra em 30, quer dizer, são políticas, o Estado começa a ter uma atuação mais efetiva nisso, mas ele, para procurar segurar o preço do café, acho que talvez vocês saibam disso, ele mandou queimar os estoques, para o preço do café não cair muito, e quem bancou foi o Estado brasileiro, quer dizer, e os paulistas foram beneficiados, porque ele segurou a economia cafeira paulista. Mesmo assim ele teve uma revolta contra ele em 32, né, que queriam, mas o governo federal brasileiro dominou a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32 pelo Getúlio Vargas. Então essa história assim ligada à história política com a história econômica. E o Celso Furtado, então ele já entra no pós-guerra, né,
em década de 50, ele foi incumbido pelo presidente depois do Getúlio, eleito, foi o Juscelino Kubitschek, e ele começou a tentar, ao fazer um diagnóstico, né, da região mais desenvolvida do Brasil, né, o Sudeste e um pouco o Sul, ele olhando o Nordeste como uma região muito atrasada, então ele começa a pensar em propostas para a intervenção no Nordeste, que haveria, né, uma organização, como você estruturar o Nordeste para promover o desenvolvimento também de uma região muito atrasada e tal. E ele, quer dizer, foi as propostas de plano dele, quer dizer, levaram à criação de um organismo que foi a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, né, pelo Juscelino, e ele foi o primeiro, depois foi o primeiro superintendente, atuação, procurando estimular, quer dizer, fazer estímulos a que houvesse investimento em atividades produtivas do Nordeste, fora da economia tradicional do Nordeste, que era uma pecuária não intensiva, um resto de cana-de-açúcar e algodão. É um algodão que era exportado, mas era um algodão, uma cultura muito, muito atrasada na propriedade latifundiária do Nordeste. Quer dizer, era uma economia estagnada e então ele procurou incentivar, falando assim, a implantação de indústria no Nordeste. Ele foi durante um certo tempo diretor aqui no BNDES, muito por essa vocação dele, com orientação do Juscelino, de procurar fazer um plano para o Nordeste. Depois ele chegou a trabalhar no governo seguinte do Juscelino, Jânio e João Goulart. Ele foi ministro do Planejamento e depois ele foi superintendente da SUDENE, que estava trabalhando nisso. Tinham algumas, vamos dizer, uns precursores do MST hoje em dia, quer dizer, tem umas chamadas ligas camponesas no Nordeste, liderado por um advogado chamado Francisco Julião. Então, numa época em que quer dizer, o governo Jango foi deposto, os militares entraram. Quando os militares entraram, então eles destituíram o Celso Furtado, acho que prenderam o Celso Furtado, ele foi exilado, quer dizer, então foi em 64 ele se afastou, quer dizer, ele teve durante um certo tempo ele teve um cargo público na atuação concreta do desenvolvimento, e ele, em 64, então encerrou esse período. Ele foi lá, estava preocupado com a situação que o Brasil vivia, mas aí foi para o exterior, foi para a França e desenvolveu. Então ele tem uma produção intelectual em que ele fala também aí, ele teve mais tempo de escrever, fazendo uma análise das perspectivas de potenciais do Brasil, né, de ter desenvolvimento. Escreveu um livro que é o Mito do Desenvolvimento Econômico Brasileiro, também muito preocupado, quer dizer, ele atuou na coisa da diferenciação regional, do atraso regional. Depois ele se preocupou, fez uma análise que foi depois questionada, que era o limite, se você não promovesse a distribuição de renda, a economia brasileira ela esbarrava em limite para continuar se desenvolvendo. E essa tese dele depois foi superada por outros autores. A Maria da Conceição Tavares escreveu um livro, Além da Estagnação, quer dizer, ela fez um trabalho, acho que foi de livre docência para a UFRJ, e ela mostrou, olha, mesmo que haja concentração de renda, quer dizer, esse setor produtor de bens para alta renda, ele pode promover também, aí entra a coisa da indústria automobilística, que foi implantada no Brasil em meados de 50, foi trazida para cá na época do governo do Juscelino Kubitschek. A Volkswagen foi a primeira montadora que instalou no Brasil. Outras depois vieram, Volkswagen, algumas outras alemães, que na época o carro, DKV, Vemag, francesas, vieram as americanas, a Ford veio para o Brasil, Ford, na verdade, acho que antes da Ford veio a Willys, que a Ford incorporou. Então, a Conceição fez uma análise, olha, o Brasil pode se desenvolver mesmo que tenha um produto, só uma pequena faixa da população que é capaz de adquirir esses produtos. Celso Furtado, então, de alguma maneira, ela questionou a visão que o Celso Furtado tinha, olha, vamos ficar com a economia estagnada, não podemos sair disso agora. E ela bateu muito forte também na questão da distribuição de renda, mas isso não impede que haja um crescimento socialmente desigual, socialmente injusto, mas que economicamente poderia haver. Então, quer dizer, o Celso Furtado foi uma pessoa que apresentou essas ideias e foi fazendo as revisões, um pensamento sempre voltado para a perspectiva de desenvolvimento do Brasil, quer dizer, um desenvolvimento que fosse um desenvolvimento inclusivo,
regionalmente, quer dizer, diminuir as desigualdades regionais do país, e socialmente inclusivo, quer dizer, essa é a visão dele, porque isso daria sustentabilidade. Se você tivesse uma concentração de renda muito forte, você não teria condições de manter esse processo durante um longo tempo. Então, assim, basicamente o que eu assim, acho que é importante destacar do Celso Furtado é isso. Depois ele foi ser ministro. Com a dívida externa, vivem viajando, etc. E os problemas internos só se resolvem. Do governo Sarney, no final da década de 80, foi ministro da Cultura, né? Interessante, quer dizer, ele um economista, mas ele valorizando também, tem textos sobre a importância de você ter, a gente conhecer a gente se conhecer, né? O brasileiro se conhecer, e não só o aspecto econômico, mas o aspecto cultural é um fator relevante para se pensar também de você estruturar uma economia com um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Basicamente é isso. Depois, então, esse filme, essas coisas que tem no YouTube, uma parte é interessante que a gente vê ele falando, né? Eu gostei muito, quer dizer, eu tenho um vídeo que eu gostei muito, procuro lá em casa também, passar para os meus filhos, embora eles me acham muito chato e tal, mas faz parte de ser pai. Então, durante mais tempo, né? Depois da guerra também caiu, quer dizer, então nós superamos a coisa do café nesse processo de industrialização, que o Celso Furtado foi um dos principais incentivadores, o Roberto Simonsi antes, e teve as políticas, ele como formulador, mas teve as políticas econômicas implantadas nos governos, né, do Getúlio Vargas, depois do Juscelino, quer dizer, que se organizou fazendo uma ponte aí para a política industrial, quer dizer, eles começaram a tentar estruturar essa coisa da implementação da indústria brasileira, além da indústria tradicional têxtil e de alimentos. Quer dizer, interessante essa reflexão. Então, o Juscelino trouxe a automobilística para cá, para o Brasil. Quer dizer, tem várias pessoas que criticam, né, essa visão da automobilística, né? Eu acho que é um debate, eu acho que é rico trazer os especialistas pela dependência do automóvel e dos caminhões, quer dizer, e o Brasil, naquele período da infraestrutura, quer dizer, o Celso Furtado, então, a questão da formulação, como falei para vocês, ele comparando o atraso brasileiro na capacidade de geração de energia elétrica, o atraso brasileiro na existência de infraestrutura de rodovias, de ferrovias, quer dizer, então, assim, ele chamava a atenção comparando o Brasil com os outros países. O Brasil era muito atrasado, e durante a década de 50, no primeiro governo, então, no segundo governo Vargas, foi onde aí esse pensamento ele teve uma hegemonia, né, que o Celso Furtado estava na CEPAL, mas com esse pensamento, então, permitiu que o país fosse investindo na industrialização, e esse banco foi criado com esse objetivo, né, de promover o desenvolvimento brasileiro, quer dizer, com uma visão forte de superar esses gargalos da infraestrutura e depois da área industrial. Então, quer dizer, interessante essas conexões daí. Mas eu queria comentar que no final do século XIX, início do século XX, a gente teve uma coisa regional na Amazônia, que foi o ciclo da borracha também, né? Então, a borracha, quer dizer, o Brasil era o maior produtor de borracha de qualidade, né? Porque, por conta da seringueira, que você podia obter borracha de outras espécies vegetais, outras árvores. Na África tinha uma produção importante no Congo, que era uma colônia da Bélgica, então, no início do século passado, mas a seringueira era que permitia uma borracha de maior qualidade, maior produtividade. O Brasil teve uma expansão muito grande no ciclo da borracha. E o que aconteceu também, assim, que é relevante nessa coisa, como é que entra, fazendo um paralelo com a ciência, com a organização, com a política industrial, quer dizer, a borracha, ela tinha uma série de aplicações, mas o que promoveu assim, uma demanda muito grande da borracha foi a indústria automobilística, que estava se implantando no final do século XIX, né? Então, a borracha teve uma carência muito grande no mundo, e, quer dizer, basicamente os americanos, que era a principal indústria automobilística disparada do mundo, depois só a Europa só foi avançar muito depois, mas um pouco também a Europa, mas o interessante, quer dizer, a liderança geopolítica mundial nessa época, final do século XIX, início do século XX, era a Inglaterra. E a Inglaterra, ela tinha uma área de pesquisa na Inglaterra, na área de botânica, e eles promoveram a pilhagem, quer dizer, pilhagem mesmo, foi um roubo assim quer dizer, uma coisa de levar amostras de seringueiras, quer dizer, mudas de seringueira foram levadas assim, se eu não me engano, ordem de grandeza assim, 60 mil mudas,
num navio lá na Amazônia, quer dizer, que não havia registro nenhum no Brasil, que o cara simplesmente ia pegando as mudas de seringueira e adaptaram nas condições aqui e levaram para a Inglaterra. A Inglaterra tinha o Jardim Botânico Real, Royal Botanic Garden na Inglaterra, tinham pesquisadores botânicos e fizeram uma adaptação em Inglaterra, das seringueiras para outras regiões de clima tropical. Então os ingleses desenvolveram, quer dizer, a espécie de seringueira que pudesse se adaptar a várias colônias da Inglaterra. Então ela começou a plantar com sucesso seringueiras na Malásia, basicamente, no extremo oriente, lá no sudeste, né, da Ásia, e deu certo e começou, quer dizer, a fazer a plantação de seringueira em escala, quer dizer, grande plantação, né, big plantation, quer dizer, aquela produção única que foi de alta produtividade, e lá a seringueira conseguiu ter uma alta produtividade porque não tinha os inimigos naturais da floresta amazônica, teve uma produtividade maior. E então a borracha teve esse ciclo aí talvez durante os 25 anos, quer dizer, os 15 anos do final do século XIX, mais os 10 do início do século XX, e a Inglaterra então começou a lançar os produtos desse esforço da Inglaterra, obtido das seringueiras plantadas, né, transplantadas, árvores exóticas que não faziam parte daquele ecossistema do Extremo Oriente. Né? E o preço da borracha caiu, né, nesse período, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Então o ciclo da borracha, quer dizer, assim, ordem de grandeza, eu diria, assim, talvez a borracha custasse uns 14, 15 dólares, não sei se por quilo, e talvez fosse isso, e a Inglaterra colocou a borracha a um preço assim, a 3 dólares, olha a produtividade tão grande que caiu de 15 para 3, não deu para segurar essa produção brasileira, então acabou o ciclo da borracha, quer dizer, mais um exemplo de que você ficar dependendo de produtos primários, você está dependendo do que acontece lá na ponta. Né? E essa experiência, então, assim, para completar esse ciclo, quer dizer, a principal indústria automobilística na primeira fase da indústria, né, que se desenvolveu foi a Ford, né, fundada pelo o patriarca fundador John Ford, e ele teve uma experiência de procurar plantar também, e disse, poxa, se os ingleses transplantaram a seringueira para o Extremo Oriente, né, por que não plantar seringueiras no próprio lugar onde elas estão aqui no Brasil? Então ele conseguiu lá na década de 20, conseguiu áreas muito vastas no estado do Pará, e implantou um projeto de plantação de seringueira, mas destruindo a floresta natural da Amazônia. Foi um fracasso, assim. Não conseguiu produtividade. Então, quer dizer, é interessante destacar, gastou muito dinheiro com isso, e meio que arrogante, né? Tem uma literatura que fala, quer dizer, ele fez um projeto assim, mirabolante, né? E pequenas linhas férreas, locomotiva para poder transplantar a produção na área de produção de seringueira até para portos, né, no Rio Amazonas, Tapajós, né, em Pará, mas não deu certo, quer dizer, não teve produto, começou a investir em 1920 e na época da Guerra Mundial não deu certo a borracha, essa experiência do Ford, quer dizer, mas eu estou dizendo arrogância porque ele veio com esse material com 2 navios, eram talvez um dos principais empresários do mundo na época, o Ford, e veio com 2 navios, mas, quer dizer, ninguém foi estudar o ciclo isso está registrado no livro de pesquisa americano, e o ciclo da época de chuvas. Então chegaram os 2 navios, chegaram aqui lá, subiram o Rio Amazonas, tudo bem, quando foram subir o Tapajós para levar todo o material que era para implantar o projeto, estava na época de seca, então o navio teve que esperar uns 6 meses, você vê, o cara é o principal empresário do mundo, né? E ele quer dizer, as pessoas não pesquisaram essa coisa elementar que é a questão do ciclo de águas, quer dizer, então o navio ficou assim, um exemplo da como é que ele não preparou, não investiu no conhecimento de botânica, no conhecimento específico e só com as dificuldades que ele foi tendo, quer dizer, como é que é o ecossistema ali, quer dizer, é a borracha, a seringueira, mais outras plantas, mais insetos, para poder. E a seringueira continua, quer dizer, na Amazônia você não pode destruir a floresta porque o ecossistema não sustenta a produtividade. Então, isso é exemplo, acabou essa experiência do Ford também, nessa possível continuidade do ciclo da borracha. Na Segunda Guerra Mundial, voltou a ter alguma produção, porque os japoneses invadiram a região produtora de borracha no Extremo Oriente, então voltou a valorizar a borracha brasileira, mas aí depois da guerra também a coisa acabou. Então, um pouco assim, falando isso, o Celso Furtado também aborda
essas questões no livro dele. Quer dizer, é uma riqueza a gente conhecer mais do nosso país. Tá?